TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria recebendo cada um de vocês aqui na nossa TV Imaculada. Pessoal, mês de agosto, que mês maravilhoso. Eu conversando aqui com o pessoal no estúdio, olha só, mês de São Maximiliano Kolbe. Mês do psicólogo, né, gente? Dia 27 de agosto, dia do psicólogo e mês das vocações. Que mês maravilhoso. E eu até puxo um recorte aqui que também 27 de agosto é aniversário do meu irmão. Mano, você que mora aí em São Paulo, um beijo pra você, querido. Feliz aniversário. Que mês encantador, sobretudo o mês do amor, né, gente? Olha só. E sendo assim, olha só, falando sobre as vocações. Vocação matrimonial é o que será falado agora no quadro Viver com Fé. E o nosso convidado, pessoal, está falando lá do Rio Grande do Sul. Ele que é padre palotino, padre Elvin Limberger. É com você, querido. Salve Maria Imaculada. Queridos irmãos, neste segundo final de semana do mês de agosto, então, nós recordamos a vocação matrimonial. E por imitação do segundo domingo de maio, que nós comemoramos o Dia das Mães, nós temos então no segundo domingo o Dia dos Pais, desse mês de agosto. E sabemos que aqui no Brasil ele é assim comemorado, porque antigamente, no dia 16 de agosto, celebrava-se o dia de São Joaquim, pai de Nossa Senhora, e por isso então adotou-se esse dia. E depois esse domingo, segundo, para esta comemoração. Então, nesta data, nesse segundo domingo, é comemorada a vocação matrimonial. E dentro desta semana, não só no domingo, nós temos a Semana Nacional da Família, que é celebrada do dia 13 ao dia 18 de agosto deste ano. E nós temos como tema Família, fonte de vocações. E como lema, corações ardentes, pés a caminho. Mesmo lema deste ano vocacional que nós celebramos. Por fim, vamos rezar juntos a oração do ano vocacional, pedindo a santidade das famílias. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Vos pedimos, Senhor, que continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e também no mundo. Vos pedimos que despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos. Neste segundo domingo pedimos vocação ao matrimônio, vocação à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Pedimos que por intercessão de Nossa Senhora Imaculada, que o bom Deus abençoe a você, a sua família e que tenhamos cada vez mais neste ano vocacional famílias que tenham o coração que arda de amor por Jesus, pelo seu reino e que busquem a santidade no cotidiano, a exemplo da família de Nazaré. E que sejam hoje sempre abençoadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Padre. E gratidão mais uma vez pelo seu sim aqui para o nosso Viver com Fé e Saúde.
E agora, pessoal, olha só, a gente já vai segurando a emoção, né? Eu quero te convidar para acompanhar um VT Tema desta semana. Que maravilha! Vamos acompanhar? O Viver com Fé e Saúde desta semana irá falar de um tema muito especial para toda a milícia da Imaculada: a vida e missão de São Maximiliano Kolbe, nosso santo fundador. Seu apostolado foi marcado pelo amor infinito a Maria e pela palavra. O seu objetivo era conquistar o mundo inteiro para Cristo por meio de Maria Imaculada e usava da imprensa para a evangelização. Na semana de São Maximiliano Kolbe, nosso programa relembra de sua vida e missão de pureza e martírio. Ai, gente, um tema muito importante, muito relevante, sobretudo para o nosso coração. Olha aqui o tema da semana. Falaremos sobre vida. Vida e obra de São Maximiliano Kolbe, o nosso convidado, uma pessoa muito especial aqui para o Viver com Fé e Saúde, para a TV Imaculada, é o Fábio Gomes, ele que é professor, colaborador aqui da Milícia da Imaculada. Gente, uma pessoa assim muito especial para todos nós, já está aguardando ali para conversar conosco e falar exatamente sobre este tema da semana, que é vida e missão de São Maximiliano Kolbe. Eu convido todos vocês a reunirem a família aí. Milites, vamos assistir aqui o que é que o Fábio tem para trazer sobre a vida e a missão de São Maximiliano Kolbe. Você que ainda não milite, já está aqui na hora para você poder conhecer essa história maravilhosa, abençoada, cheia da graça de Deus. Agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, que programa maravilhoso será o dessa semana, hein? Olha o tema, vida e missão de São Maximiliano Kolbe. E eu estou muito feliz pelo nosso convidado ser um colega de trabalho, ele enquanto colaborador da Milícia da Imaculada e eu voluntária, né? Mas trabalhamos juntos aqui no Viver com Fé e Saúde. Fábio Gomes, que também é professor, seja muito bem-vindo aqui ao Viver com Fé e Saúde, e agora do outro lado da tela, não, Fábio? Olá, Claudinha, uma grande alegria estar aqui com você, participando desse programa tão importante, junto com meus companheiros, meus colegas de trabalho, você aqui, no Viver com Fé e Saúde. Muito feliz por essa oportunidade, viu? E falar sobre um tema assim que realmente vai profundamente lá no seu coração, algo que você tem um grande estudo, um grande aprofundamento. Fala pra gente, nós que estamos na semana do nosso fundador, Fábio, olha isso. Traz pra gente um pouco dessa infância de São Maximiliano Kolbe. Fala um pouco pra gente da sua família, Fábio. Então, São Maximiliano Kolbe é muito importante para nós e para a obra Milícia da Imaculada. Não só por ser o fundador desta obra de evangelização, mas por ser um grande entusiasta, da proclamação do Evangelho por meio, dos meios modernos de comunicação. Claro que na sua época ele utilizava a rádio, que era um meio super moderno, várias publicações editoriais, e, assim, um homem muito à frente do seu tempo, uma pessoa que tinha um espírito completamente voltado para que o anúncio de Jesus chegasse ao coração de cada vez mais pessoas. Então, celebrar São Maximiliano Kolbe, com certeza, é ouvir Jesus nos dizer que nós devemos anunciá-lo também pelos telhados. Então, isso é bastante importante. Mas bem, Claudinha, olhar a vida de São Maximiliano Kolbe desde a sua infância. O pequeno Raimundo Kolbe, que morava lá na Polônia, um homem completamente apaixonado pela sua terra, pela sua nação, que no momento que ele nasceu não era um país independente, era um país aí que estava dominado por algumas nações, algumas potências que eram vizinhas ali da Polônia. Nasceu em um contexto de uma família bastante simples, uma família muito devota a Nossa Senhora, como muitos poloneses são,
Eles são pessoas assim que têm uma espiritualidade mariana muito forte, veneram Nossa Senhora de uma maneira muito bonita, e a família do pequeno Raimundo, né, de maneira assim similar aos outros poloneses também, cultiva esse amor à Nossa Senhora. Seu pai é um grande trabalhador, assim como sua mãe, que com o fruto dos seus trabalhos fazem então a manutenção das suas famílias. E o pequeno Raimundo Kolbe é uma criança como qualquer outra, né? Não tem nada assim de especial até o momento que nós temos o relato da sua experiência com Nossa Senhora, que lhe ofereceu a coroa vermelha e a coroa branca. A partir daquele momento, né, mesmo criança, o pequeno Raimundo, né, começa a mudar de comportamento. Inclusive, a sua mãe o interroga várias vezes, questionando, Claudinha, o porquê, né, que ele tinha mudado tanto o seu comportamento. De um menino bastante arteiro, travesso, brincalhão, como qualquer criança. Sim. Então, aquela criança, o furacãozinho dentro de casa, né? Que são as crianças saudáveis, né? E que atualmente os furacõezinhos, as pessoas têm o hábito de achar que tem alguma patologia, que tem alguma coisa diferente, mas como a gente diz, criança travessa, criança realmente agitada e brinca, que gosta de brincar, é criança feliz, saudável, né, Fábio? Assim como São Maximiliano Kolbe era. Pois é. Aí ele mudou um pouquinho o comportamento dele, estava um pouquinho mais centrado na vida de oração, Olha. né? Frequentava com mais ardor a comunidade a qual ele pertencia, né? Perto da casa dele tem uma paróquia muito bonita e era lá que ele frequentava. Então, assim, uma família devota a Nossa Senhora e uma família que tinha participação dominical na Sagrada Escritura, na Sagrada Eucaristia. Então, era uma família que se alimentava, né, desta comunhão com Jesus na Eucaristia, e certamente a devoção à Nossa Senhora, né, nesta família, de maneira especial, era assim uma devoção muito forte. Então, São Maximiliano Kolbe se identificou com Maria desde a sua infância, muito antes da experiência com as duas coroas. Mas podemos assim identificar esse momento das duas coroas como um marco referencial de mudança de comportamento do pequeno Raimundo Kolbe para um jovem, uma criança que já começa a ter uma experiência diferenciada com Deus e com Nossa Senhora. Fábio, nós estamos no mês, né, de São Maximiliano Kolbe, então muitos milites, com a graça de Deus, estão chegando, novos milites que estão chegando para formar a família da Milícia da Imaculada. Conta bem rapidamente para a gente sobre essa experiência das duas coroas, para quem ainda não conhece. Então, é assim, ele tinha ficado um pouco triste devido ao que nós comentávamos anteriormente, né? Essa vivacidade dele. Sim. A mãe dele, certa vez, chamou a atenção dele de uma maneira, digamos, mais áspera. E ele ficou triste. Então, ele foi no altarzinho de Nossa Senhora que tinha na casa dele, né? Porque a mãe dele tinha dito uma frase que ficou dentro do coraçãozinho dele. A mãe tinha dito, né? O que vai ser de você quando você crescer? Oh, né? Meu Deus. Se ele continuasse com aquela vida de fazer muita arte, né? Uhum. Aí ele foi para Nossa Senhora, Claudinha, e fez esse mesmo questionamento. Aí ele mesmo relata que naquele momento ele teve uma experiência pessoal com Nossa Senhora, que lhe ofereceu então a coroa branca, que simbolizava a pureza, e a coroa vermelha, que simbolizava o martírio. Curiosamente, são as cores da bandeira da Polônia. Olha. E também vivia, né, esse martírio da dominação de nações estrangeiras. A partir do momento que ele tem essa experiência com Nossa Senhora, essa espiritualidade da pureza e também do martírio vai conduzir toda a vida apostólica de São Maximiliano Kolbe. Tanto a sua vida dentro do seminário, a sua vida enquanto missionário no Japão, enquanto missionário na Polônia,
e, claro, também no momento que ele fica no campo de concentração nazista de Auschwitz. Mas a gente percebe que Maria, por meio desta espiritualidade, acompanha toda a vida de São Maximiliano Kolbe, e a vida dele vai ser conduzida a partir desta espiritualidade, da pureza e também do martírio. Fábio, conta pra gente, foi a partir dessa experiência ou houveram outras situações, que com certeza houveram outras situações, que fizeram ele ter plena certeza em relação a decidiu, né, a entrar no seminário, Fábio? Porque houveram várias experiências ali também, né? Inclusive com os frades menores, conventuais, né? Ou também aconteceu em outros seminários? Então, menina, é claro que essa experiência, ela é um marco. Sim. Né? Ela é, digamos assim, o ponto que faz com que ele mude de vida. Ok. Né? Então, assim, depois disso, ele vai cultivando momentos de oração que vão fortalecendo o desejo de viver mais próximo de Deus e de Nossa Senhora. É claro que na família dele, junto com o seu pai Júlio, sua mãe Maria, eles tinham um ambiente saudável de oração e uma vida familiar muito simples, mas uma vida familiar de muita união e fraternidade. Né? Mas ele, Claudinha, a partir do momento que ele nutria a sua vida espiritual de oração, de participação na Eucaristia, certamente de vários trabalhos, né, apostólicos na paróquia a qual ele participava, isso foi meio que regando, né, essa semente do Espírito Santo que estava dentro do coraçãozinho dele, e ele foi querendo cada vez mais aprofundar essa vida de oração, e isso foi fazendo, certamente, né, que é o caminho meio similar de todos nós, né? Sim. Foi fazendo com que ele buscasse cada vez mais aprofundar esse relacionamento com Nossa Senhora, porque ele se sentia profundamente amado pela Mãe de Deus. Saboreando este amor de Maria, ele queria cada vez mais, né? Então, eu acredito que são vários momentos, várias experiências que ele vai vivenciando na vida dele e que fazem com que ele chegue à decisão de ir para o seminário dos frades menores conventuais. Curiosamente, uma ordem religiosa que tem uma profunda ligação com Nossa Senhora. Olha. E com o dogma da Imaculada Conceição. Então, assim, a gente percebe que nessa entrada no seminário, Claudinha, também estava tudo sendo preparado por Nossa Senhora, que mandou ele e o enviou para uma ordem que tem uma profunda relação com Nossa Senhora, que seria o lugar assim muito bom para que ele pudesse cultivar cada vez mais essa proximidade com Nossa Senhora. Fábio, e já como sacerdote, quais foram os trabalhos que ele começou a realizar, querido? Então, ele se torna sacerdote, ele recebe a ordenação sacerdotal lá na cidade de Roma, onde também ele estava estudando, né, tanto a filosofia como a teologia. E ele funda a Milícia da Imaculada antes de se tornar sacerdote, antes de receber a ordenação. No momento em que o mundo estava aí vivendo os horrores da Primeira Guerra Mundial, né, ele coloca o coração dele no grande objetivo que havia levado ele para o seminário, que era essa relação com Nossa Senhora, funda a obra Milícia da Imaculada. Ali em Roma, certamente ele desenvolve alguns trabalhos de auxílio, alguns párocos, porque em Roma tem muitas igrejas, muitas paróquias, muitas, assim, um número muito grande. Sim. Então, os padres que desenvolvem trabalhos naquelas paróquias se valem da ajuda de jovens padres que estão estudando em Roma, padres que vão lá em peregrinações, padres que estão lá também para estudar, de várias nacionalidades. E
Padre Kolbe, como sabia falar o idioma italiano, certamente também fazia essa ajuda a esses párocos, Claudinha. Mas sempre com o trabalho da Milícia da Imaculada, assim, presente no coração dele e sempre falando, né, de Nossa Senhora, porque afinal de contas, ser Milícia da Imaculada é viver essa relação de proximidade com Nossa Senhora em todos os lugares onde nós estamos, né? Então, certamente, celebrando a Eucaristia nas várias paróquias onde ele estava ali, vivendo ali radicalmente o espírito de ser Milícia da Imaculada. Então, sendo assim, a gente pode dizer que a missão com a Milícia da Imaculada iniciou antes da sua morte. Sim, ele desenvolve esse apostolado de maneira muito intensa, poucos anos depois de formado sacerdote, quando ele retorna para sua amada terra natal, a Polônia. Já um país independente, um país com suas fronteiras legalizadas, um país que se desenvolve, então ele retorna para sua casa, né, a Polônia, e lá ele vai desenvolver o apostolado da Milícia da Imaculada. É claro que ele está dentro da ordem, Claudinha, e lá ele desenvolve outros trabalhos. Por exemplo, ele foi professor de filosofia, professor de teologia, né? Assim como nós imaginamos e trabalhamos a vida oculta de Jesus, aquela que não está explícita nos evangelhos, a gente pode também imaginar, digamos assim, uma espécie de vida oculta de São Maximiliano Kolbe, no seu relacionamento fraterno com os seus confrades, em momentos de férias com a sua família, em momentos, né, do seu trabalho como professor, do seu trabalho na comunidade. Enfim, ele era um homem muito dedicado ao que ele se propunha a fazer. Então, se ele se propunha a fazer algo, ele dava aquilo que ele tinha de melhor dentro dele para fazer da melhor maneira possível. E foi isso que ele fez com a Milícia da Imaculada, que é uma obra de evangelização que nasceu com um objetivo muito específico, Claudinha: anunciar as sementes do Evangelho. Então, esse anúncio do Evangelho com Nossa Senhora. Então, ele começa com as primeiras publicações, ele começa a desenvolver um trabalho apostólico com sacerdotes, com leigos, ele começa a abrir esta espiritualidade para que outras pessoas possam participar. Ele queria, de fato, um grande exército. E é isso que significa milícia, né? Um grande exército. Exército de quem? De Nossa Senhora. Era esse o objetivo dele, né? Desses trabalhos iniciais da obra Milícia da Imaculada. Quanta história para a gente falar, não é? Do nosso mártir de São Maximiliano Kolbe, um sacerdote, esse missionário católico, não, Fábio? Mas aguarda um minutinho aí que a gente já volta a falar, tá bom? Porque nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, agosto, gente, que mês maravilhoso. Nós estamos falando nessa semana sobre vida e a missão de São Maximiliano Kolbe. Com muita alegria estamos recebendo aqui o Fábio Gomes, ele que é professor, colaborador da Milícia da Imaculada, ele que nos ajuda a colocar em pé aqui o Viver com Fé e Saúde. Fábio, você já trouxe tanta informação bacana sobre a história da infância, né, de São Maximiliano Kolbe, quando foi para o seminário e tudo mais. E nós encerramos o bloco anterior quando você dizia acerca do exército, acerca do pensamento que ele tinha da milícia, né, em relação aos soldados de Nossa Senhora. Talvez esse pensamento fosse porque São Maximiliano Kolbe, naquela época, ele estava estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? No momento exato em que ele desenvolvia essa missão dele de evangelizar, como você falou, né? De ir em busca e semear a semente da evangelização, eles estavam vivendo a Segunda Guerra Mundial, né?
E aí eu gostaria que você trouxesse para a gente também em relação à questão da sua morte, que foi um gesto de amor. Né? A vida dele foram gestos de amor, mas talvez esse, o último e um dos maiores gestos que ele teve, né? Que foi doar a vida por um pai de família. E como que foram esses últimos momentos de vida de São Maximiliano Kolbe? Existiam, infelizmente, esses campos de concentração, qual ele foi levado também, né? E conta pra gente ainda o peso da morte de São Maximiliano Kolbe para que a guerra ela tomasse assim um rumo diferente, Fábio. Traz pra gente essas informações, querido. Então, a gente tem que pensar que São Maximiliano Kolbe é um homem do seu tempo. Então, essa nomenclatura de milícia, na época, ela tinha conotação da formação de um exército para Nossa Senhora. Sim. Né? Depois, essa palavra, com o passar do tempo, ela passou a ser ligada, associada, né, a grupos paramilitares, ou digamos, a ideia de um Estado paralelo que acaba aí, né, aproveitando das pessoas e fazendo tantas coisas aí que são erradas, né? Mas a ideia original do termo milícia, né, quando foi trabalhado por São Maximiliano Kolbe, foi justamente a ideia da formação de um exército que tinha como objetivo conquistar o mundo inteiro para Nossa Senhora, também porque ele estava vivendo em um contexto beligerante, né? Sim. Primeira Guerra Mundial e a preparação pela qual, né, as nações europeias e o resto do mundo estava passando, né, até chegarmos então à Segunda Guerra Mundial. Então foram períodos muito difíceis, períodos esses nos quais São Maximiliano Kolbe intensificou muitas e muitas vezes a sua vida de oração. É nesse momento, Claudinha, digamos da década de 22, mais ou menos, até o final da década de 30, que a Milícia da Imaculada, enquanto obra de evangelização, assim, encontra, assim, digamos que uma explosão apostólica. A Milícia da Imaculada se desenvolve de uma maneira muito veloz, né? Então, é fundado um convento, né? Uma edição também, né? Várias máquinas editoriais para fazer a publicação de tantos e tantos materiais que faziam a divulgação desta espiritualidade Milícia da Imaculada. O próprio São Maximiliano Kolbe, no início da década de 30, foi ao Japão como missionário, fundou no Japão uma cidade da Imaculada também, retornou à Polônia, ao convento da cidade da Imaculada, que havia se transformado no maior convento do mundo, com um número muito grande de jovens que queriam dedicar a sua vida a Deus por meio da espiritualidade franciscana, seguindo o pobrezinho de Assis, né? E também, assim, toda aquela atividade editorial da Milícia da Imaculada. Então, de fato, a Milícia da Imaculada estava, assim, explodindo no bom sentido, porque estava, assim, expandindo o seu trabalho pelo mundo inteiro, né? Inclusive, só para fazer um adendo aqui rapidinho, São Maximiliano Kolbe, Claudinha, tinha o desejo de vir ao Brasil, de fundar uma cidade da Imaculada aqui no Brasil. Olha isso. Né? Pois é, menina, ele tinha o Brasil assim bem presente no coração dele. Mas aí a gente teve, infelizmente, a invasão à Polônia no início de setembro de 1939, e aí nós tivemos então o início da Segunda Guerra Mundial. E a Polônia, a gente pode afirmar isso, né, foi o país que mais sofreu durante a guerra. Né? E o povo polonês sofreu muito, os judeus também sofreram muito, né? Foram perseguidos ferozmente pelos nazistas. E o trabalho apostólico de São Maximiliano Kolbe na cidade da Imaculada, esse trabalho mais, digamos, editorial, né? Com a rádio e também com as publicações, ele teve que ser suspenso por ordem dos nazistas. Então,
a própria cidade da Imaculada passou a desenvolver outros trabalhos apostólicos, inclusive ajudando muitos judeus que eram perseguidos. Esses irmãos, então, eram levados à cidade da Imaculada e lá eram protegidos pelos frades também, para que não sofressem o destino que, infelizmente, muitos deles acabaram sofrendo, né? Só que depois de um tempo, né, alguns anos depois, em 41, São Maximiliano Kolbe foi levado pela Gestapo, que era uma polícia secreta alemã, para, né, a primeira prisão, digamos assim, na cidade de Varsóvia, capital da Polônia, já completamente invadida pelo exército nazista, e depois ele foi conduzido para o campo de concentração de Auschwitz, que também fica na Polônia, que faz parte de um grande complexo construído pelos nazistas para exterminar os judeus, negros, homossexuais, pessoas que tivessem deficiência física, né? E também, claro, os seus inimigos, Sim. né? Dentre eles, várias nações aí. E São Maximiliano Kolbe, para a gente poder encurtar um pouco a história, né? Sim. Ele, em um holocausto de amor, oferece a sua vida pela vida de um pai de família que havia sido condenado a morrer de fome no bunker da fome do Bloco 14, lá do campo de concentração de Auschwitz. Ele então sai do seu local, vai até então o comandante do campo de concentração, que era um nazista, claro, né? Conversa com ele em alemão e pede para entrar no lugar daquele pai de família. E é concedido esse pedido a São Maximiliano Kolbe. Ele entra então com essas pessoas e eles sofrem então pela falta de alimento, de água, de frio, né? A tortura psicológica e todos os sofrimentos atrozes que nós podemos imaginar. Mas ele mantém, Claudinha, aquele povo, aquelas pessoas, né, que estavam sofrendo o mesmo suplício que ele, mantém aquelas pessoas alicerçadas em Nossa Senhora e em Deus, porque muitos relataram que São Maximiliano Kolbe, no momento, Claudinha, que estava lá na cela, ele cantava ininterruptamente para Nossa Senhora. Então ele cantava o tempo inteiro músicas da igreja, músicas de Nossa Senhora, certamente oferecendo todas as pessoas que estavam sofrendo ali, né, oferecendo todas elas a Nossa Senhora, toda a sua amada Polônia. Nesse contexto, a Alemanha nazista já havia invadido a Rússia, já tinha entrado os Estados Unidos na guerra, então, de fato, a guerra havia tomado proporções assim muito grandes e assim um holocausto ceifando a vida de mais de 50 milhões de seres humanos. E São Maximiliano Kolbe, em um holocausto de amor, oferece de maneira concreta a vida para salvar a vida do Francisco, mas de maneira espiritual ele estava oferecendo a sua vida a todas as pessoas que estavam perdendo as suas vidas nesta guerra que infelizmente ceifou a vida de tantas e tantas pessoas, não só no continente europeu, mas na Ásia, na África, no norte da África, enfim, né? O mundo de fato sofreu, assim, uma coisa muito ruim que foi essa guerra. Sem dúvida. E assim, o ideal de São Maximiliano Kolbe foi evangelizar pelos meios de comunicação. E ainda que tenha acontecido a morte dele, a missão dele não parou, né? Ela seguiu. Conta pra gente como foi que essa missão ela se espalhou e como que ela chegou aqui ao Brasil. Como que foi essa chegada da milícia aqui ao Brasil? Quando você vem e diz, né, que era até um desejo de ele estar ao Brasil, que ele tinha uma conexão muito forte. Como que aconteceu tudo isso? E que aconteceu, infelizmente, após o falecimento dele, né? Você foi cirúrgica agora. Ele não morreu, ele deu a vida. É bastante diferente, né? Ele teve autonomia de ir, né? E não assassinaram, Claudinha, a espiritualidade, a ideia,
o desejo, o sonho. A Milícia da Imaculada, enquanto obra de evangelização, que nasceu do coração deste homem apaixonado por Nossa Senhora, através da providência divina, encontrou o coração de outras pessoas dispostas a levar essa espiritualidade à frente. E uma delas é o nosso grande padre Luiz de Fatenda, que é fundador dos missionários e das missionárias da Imaculada Padre Kolbe. É ele que conhece essa espiritualidade, leva essa espiritualidade para a Itália, onde a Milícia da Imaculada havia sido fundada, né? Vamos salientar isso. E lá na Itália, o padre Fatenda, no pós-guerra, ele, então, divulga a espiritualidade da Milícia da Imaculada. Nesse momento, ele funda o Instituto das Missionárias, ele propaga o ideal da milícia dentro da ordem dos frades menores conventuais, né? E a Milícia da Imaculada encontra acolhida dentro desta ordem, né? Que contribui para que a Milícia da Imaculada se desenvolva, claro. E depois, muito tempo, ainda devido à providência, né? O Frei Sebastião, um sacerdote italiano, que assim, desenvolvia o seu trabalho na cidade de São Bernardo do Campo, na cidade de São Paulo, conhece essa espiritualidade, tem acesso à Milícia da Imaculada, vai até a Itália, conversa com o padre Luiz de Fatenda, e os dois se acertam, né, como frades menores conventuais, que são os Sim. dois, né? Traz a Milícia da Imaculada junto com um grupo de missionárias da Imaculada Padre Kolbe, e aí essa obra se desenvolve a partir de Santo André e São Bernardo do Campo. Mas vamos lembrar aqui que é importante salientar, a Milícia da Imaculada já estava presente no Brasil, lá em Goiás, Olha. por meio da cidade ocidental, né? Os frades menores conventuais da província da Polônia, dentre eles o nosso querido Dom Mariano, que é o nosso bispo auxiliar, que faz parte, né? Então, assim, ele tem muito a nos enriquecer com esse trabalho que é desenvolvido de uma maneira muito bonita lá em Goiás pelos frades menores conventuais. Mas a Milícia da Imaculada, então, por meio da sua sede em Goiás e por meio da sua sede em São Paulo, ela se desenvolve e deslancha, né? Aí vem missionários da Imaculada Padre Kolbe, vem voluntários, vem funcionários, vem leigos, que os leigos são o coração desta obra. Se a gente puder definir o leigo para a Milícia da Imaculada, o leigo, você que acompanha essa obra de evangelização, você é o oxigênio que faz a Milícia da Imaculada continuar o seu trabalho de evangelização. É o coração que pulsa, que arde, que é inflamado por esse amor. Então, a Milícia da Imaculada, hoje, desenvolve o seu trabalho de evangelização porque os leigos abraçaram esta obra com o seu coração. Eu acho que isso é muito importante para nós, Claudinha. Nós temos, claro, né, esses grandes sacerdotes, o padre Luiz de Fatenda, o Frei Sebastião Benito Coelho, outros frades menores conventuais, né, maravilhosos, que levaram e que levam essa espiritualidade, missionários, outras ordens religiosas que nascem dessa espiritualidade, mas o leigo, de fato, é aquele que é Milícia da Imaculada e leva essa espiritualidade em todos os lugares nos quais eles e elas estão inseridos. Quando a gente tem esse olhar voltado a essas questões do alto, a gente vê o quão emocionante imaginar a alegria de São Maximiliano Kolbe, a ver que a obra realmente, que a missão dele não parou ali, né? Que embora a maldade do olhar humano, do gesto humano, a obra não encerrou. Então ele continua vivo, sobretudo no coração de todos nós e nessa missão que segue, né? Nessa missão que ele implantou. E assim, com todas as dificuldades que nós sabemos, de todo o milagre que acontece diariamente na Milícia da Imaculada, através dos leigos, através dos colaboradores, dos voluntários, dos nossos mírites que fazem esse milagre acontecer, da possibilidade da gente poder levar ao ar,
Fala pra gente, Fábio, dentre tantas coisas, né, que você já trouxe, tantos ensinamentos que São Maximiliano Kolbe nos traz também, mas qual o maior assim que nós temos que tirar para a nossa vida de toda essa missão de São Maximiliano Kolbe, de tudo isso que ele nos deixou, Fábio? Infelizmente, para finalizar, né? Então, Claudinha, eu acredito que a herança que Padre Kolbe nos deixou, que é a mais importante, e era que de fato ele queria, era o amor a Nossa Senhora. A Milícia da Imaculada hoje chega à casa de tantos milites por meio das imagens da nossa queridíssima TV Imaculada Conceição, né? Mas a Milícia da Imaculada, ela trabalha a ideia, Claudinha, de que ser Milícia da Imaculada é levar essa espiritualidade em todos os lugares onde nós estamos. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha no comércio, mesmo não acompanhando a programação da TV Imaculada Conceição, ela é Milícia da Imaculada onde ela está ali desenvolvendo o seu trabalho. O médico, ele é Milícia da Imaculada ali onde ele está desenvolvendo o seu trabalho. O cinegrafista, o operador de áudio, né? O mecânico, o pedreiro, né? A dona de casa, o juiz, o professor, enfim, todos os milites, né? Que participam desta obra de evangelização ganharam esta herança espiritual deixada por São Maximiliano Kolbe para cada um de nós. E ele fica certamente muitíssimo feliz, né? Quando nós, então, somos Milícia da Imaculada onde nós estamos, porque esse é o objetivo da Milícia da Imaculada, como eu disse no bloco anterior, lançar as sementes do Verbo. E nós lançamos as sementes do Verbo a partir do momento que nós testemunhamos a presença desse Deus vivo dentro do nosso coração, com o nosso jeito, com a nossa espiritualidade de ser igreja, como Milícia da Imaculada. Fábio Gomes, professor e colaborador da Milícia da Imaculada, falou pra gente sobre vida e missão de São Maximiliano Kolbe. Querido, gratidão pelo seu sim aqui para o nosso programa. Você que é uma peça importantíssima para o Viver com Fé e Saúde, estar indo ao ar também. Você faz parte aqui da nossa equipe. Temos uma admiração muito grande pela pessoa que você é, pelo seu fazer, pelo seu trabalho. Deus abençoe cada vez mais você, seus planos, sua família, seus sonhos, viu? Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço, Claudinha. Queria também deixar um abraço meio rapidão, assim, para os meus colegas de trabalho, as pessoas que estão comigo no dia a dia, né, aqui na TV Imaculada Conceição, na Milícia da Imaculada, desenvolvendo esse grande trabalho, né, a todos os milites, todas as pessoas que acompanham a nossa programação, todo o nosso querido clero que está aí do nosso lado também, lutando. Enfim, que todos nós sejamos abençoados por Deus, protegidos por Nossa Senhora e, claro, nesta semana de São Maximiliano Kolbe, que ele interceda por cada um de nós, nos concedendo muita paz, saúde, felicidade e força para a gente poder levar essa espiritualidade cada vez mais à frente. Amém, Fábio, muito obrigada e daqui a pouco a gente se encontra quando você vier aqui para o nosso estúdio. Beleza, Claudinha, um abraço, viu? Tchau, tchau para você também. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria no coração por ter recebido o Fábio Gomes aqui conosco para falar sobre a vida e a missão de São Maximiliano Kolbe. E ele, claro, né, pessoal, que fala daquela forma encantadora, que ele sabe dizer, que ele conhece sobre toda essa história. Fábio, querido, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim e gratidão eterna por você fazer parte dessa equipe aqui do Viver com Fé e Saúde.
E eu quero convidar vocês já neste momento para vocês poderem acompanhar o quadro Viver com Saúde. A nossa colega, minha colega, né, psicóloga Jennifer Rodrigues, vai trazer aqui alguma dica acerca da saúde mental. É com você, Jennifer. Olá, meu nome é Jennifer Rodrigues, eu sou psicóloga. A nossa dica de hoje é inteligência emocional. Como desenvolver? A inteligência emocional, ela pode ser definida como a consciência da nossa emoção. Pode parecer uma tarefa fácil, mas não é. Então a gente precisa saber definir o que a gente está sentindo, ou saber discernir o que a gente está sentindo do que a gente está pensando, né? Então, uma dica muito interessante para você começar a desenvolver a sua inteligência emocional é o autoconhecimento. Você começar a entender o que você está sentindo e começar a diferenciar o que você está pensando do que você está sentindo, ou o que esse pensamento gerou de emoção para você. Esse é um excelente ponto de partida. Então, como que você vai começar a datar, então, ou a mensurar isso, né? Você pode, sempre quando você perceber uma emoção que está ali excedendo o habitual, você parar e fazer uma anotação do que é aquela sensação, do que é aquele sentimento, do que é aquela emoção. Você vai começar a reparar que não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes a gente não sabe saber a diferença entre o que é melancolia, o que é nostalgia, o que é raiva, o que é angústia, o que é mágoa. E isso vai ser um excelente exercício para você desenvolver a sua inteligência emocional. Depois disso, quando você começar a ficar um pouco mais prático em definir o que você está sentindo, você vai começar a colocar ele em escala. Então, eu me senti magoada. De 0 a 10, o quanto eu fiquei magoada? E esse vai ser o seu segundo exercício. E posteriormente, você vai começar a aplicar essa escala em coisas do seu dia a dia. Então, nessa escala, qual situação te deixou com a escala maior de angústia? Dessa maneira, você vai conseguir buscar essa consciência emocional sobre definir o que você está sentindo, aplicar o que você está sentindo e conseguir bolar um plano de ação no seu dia a dia relacionado àquilo, né? Sempre pensando em te colocar de uma maneira mais adaptativa, empática no meio em que você está inserido. Essa é a nossa dica de hoje. Cláudia, é com você. Super dica, Jennifer. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E você, meu irmão e minha irmã que está chegando agora, você ainda pode acompanhar o programa Viver com Fé e Saúde no decorrer da semana em nossas reprises ou também pelo canal do YouTube Rede Imaculada de Comunicação. Clica em inscrever-se, compartilhe, curta, comente para que outras pessoas também possam fazer crescer o nosso canal através de você, milite. E também mês de São Maximiliano Kolbe, né, pessoal? Você pode ajudar a fazer crescer essa família cada vez mais. De que forma? Oferecendo, falando um pouco da milícia da Imaculada. E fazer o Viver com Fé e Saúde também acontecer. Você pode nos ligar dando sugestões de pauta. Para onde? Para o 3349-2358 ou no 993470532. É uma alegria muito grande estar aqui sempre com vocês, levando o melhor que nós podemos, mas sempre contando com a sua ajuda para que a gente possa fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!